Fala pessoal, boa noite, como é que vocês estão? Eu dei um intervalo aí nas reviews das operações, né? Eu tinha tirado os dias de férias, então vamos fazer aqui um apanhadozão hoje, né? E eu vou subir aí 4 dias de operações, tá? Porque o calendário aí já tá fechando, né? Hoje dia 29, então semana que vem já é mês que vem, né? Fevereiro, dia 2. Então só tem provavelmente mais hoje, né? Que é dia 29 e amanhã para operar, pra gente saber como que vai fechar o mês, tá bom? Bom, iniciando aqui para vocês, né? Essa operação aqui foi do dia 23, certo? Vou colocar aqui para vocês, aqui tá a seta da operação, não sei se está dando para vocês ver, que tá bem claro, né? Mas aqui, ó, tá a entrada, né? Primeira seta e aqui a seta da saída, tá bom? Vou já direto pro vídeo, né? De sequência, e eu vou mostrar os outros dias, certo? Só fazer uma pausa aqui. Esqueci de estar retomando aqui, pessoal. Lembrando que a parte dos parâmetros das minhas operações, né? Eu vou tentar preencher de acordo com a própria aula aqui do vídeo, tá bom? Porque né, já tem uns 4 dias, eu estava meio que de férias. Então, a gente vai tentar preencher na medida do possível, tá bom? Aqui, na verdade, esse dia, né? A gente fala férias, mas acaba que a gente não consegue se afastar do mercado. Essa aqui é a realidade, né? Então, fiquei um pouco entediado, falei, vou dar uma olhada no mercado, né? Tava com bastante tempo livre, olhei a agenda, tudo direitinho, né? Que é o calendário econômico. No mais, vou dar play aqui no vídeo. Eu só consegui gravar boa parte da operação já andando, tá bom? Mas ali eu vou mostrar para vocês depois. Essa operação ela me deu bastante calor. Era um dia de agenda fraca e um dia lateral, né? Aí eu tentei pegar uma pernada de pullback, ele não desenvolveu e pagou bastante, me deu bastante calor, né? Teve próximo de estopar antes da operação chegar a andar, tá bom? Eu vou dar play aqui, né? Como sempre no mudo. Vou deixar aqui acelerado. Eu comprei por volta desse pullback aqui, ó. Imaginei que seria um pullback assim, né? Pra tá continuando. Porém, ele ficou, né? Dançando aqui nessa operação, nessa região. Dançando, dançando, dançando. Era um dia de agenda fraca, como eu disse, né? O mercado ele fica ticando baixo, brigando. Então, quando eu consegui retomar a gravação, né? Sem interrupções, né? Sem mensagem, sem ligação, interrompendo a tela, porque um dos problemas de eu gravar para vocês é que a tela tem que ficar com o Profit aberto, tá? Porque senão depois eu tenho que ficar editando demais para juntar os pedaços de vídeo. Aí isso aí já me dá bastante trabalho, tá bom? Então normalmente eu tento gravar aqui o andamento da operação para vocês contínuo, né? E às vezes a operação de 1 hora, 40 minutos, imagina você ficar 40 minutos sem mexer na tela do telefone. Então é bastante tempo, tá bom? Lembrando que com esse gerenciamento que eu estou aplicando, eu estou usando um payoff positivo, né? E fazendo o gerenciamento de 1 para 1, tá bom? Aqui eu tinha dado em 15 minutos, né? Porque o sinal estava fraco, o mobile, apesar que estava cheio aqui. O sinal estava bem ruim, então às vezes o gráfico ficava parando de ticar, né? Igual eu expliquei, esse gráfico atemporal, ele é mais ruim o carregamento dele, né? Quando você está por rede móvel, tá bom? É por isso que eu dei ali uma mexida no tipo de gráfico, né? Pus um gráfico de velas temporal que a gente chama, tá bom? Você vê que, ó, olha o tempo, né? Mesmo o vídeo estando acelerado, olha o tempo que o preço não se desloca, né? Para índice isso é muito incomum. Logo o índice que é bastante volátil, né? Ele desenvolve as operações mais rápido que o dólar. Bom, eu estava acreditando ali, né? Tinha acreditado nesse primeiro pullback, tomei risco. Ficou um risco retorno ali praticamente negativo, né? Normalmente eu estava tentando evitar, mas como eu disse, né? Foi uma operação assim, na verdade não é que ela não foi técnica, mas foi mais assim por tédio mesmo, né? Felizmente. Resolvi olhar o mercado e resolvi tomar risco, né? De 1 para 1 aí. 1 para 1 não, ficou menos de 1 para 1, negativo, né? Eu tomei aqui um risco de
de alvo de 500 pontos com stop de 730, tá bom? Aqui o mercado já começa a andar, né? Eu já fico pensando se eu protejo, se eu não protejo. Mas como ele tava numa frequência baixa, eu achei melhor não proteger muito rápido, porque ele estava realmente desenvolvendo a operação devagar, correto? Então, eu achei melhor deixar para proteger quando eu já tivesse aí os 60, 70% do meu alvo, tá? Ele já tá pagando aqui, né? Quase uma vez a frequência, né? Normalmente eu uso um stop aí de 250 pontos, né? Mas para esses dias está precisando eu aumentar um pouquinho, porque está bastante volátil. Apesar do mercado estar com pouco volume, está tendo aparentemente pouco lote, né? Ele está se deslocando muito rápido. Então, normalmente stop a gente muito rápido, né? Aqui vocês vão ver que eu dou mais uma mexida aqui, né? Pra ele ver se ele volta a ticagem. Às vezes dá uma travadinha. E fiquei, basicamente, né? Tava lá de bobeira, só acompanhando a operação. Tá bom? Vocês podem ver que acho que foi uns 11 minutos de vídeo por aí. Deve ter dado isso. Deixa eu ver. Aqui não vai aparecer. Mas aí a operação segue, né? Segue caminhando. Tinha uma VWAP ali para atravessar. Então, é uma região normalmente que carrega o médio dos players, né? Os players institucionais normalmente usam a VWAP como referência para montagem de posição. Então, é uma região bem chata de atravessar ali. Por isso que eu tenho ela no gráfico, né? Mas como era um dia lateral, então o preço tende a oscilar em volta dela, tá bom? Aqui eu já começo a pensar em proteger, tá vendo? Que já tá pagando ali 240, 250 pontos, né? Já é um valor razoável para você puxar o stop pro 0 a 0 e não tomar mais risco da operação, certo? Vocês vão ver que eu já protejo. Nesse momento eu protejo a operação. Aqui eu já não tenho mais stop, né? Na verdade o proteger ainda ficou errado, eu ainda fiquei com risco de 5 pontos. Aí eu ajusto novamente. Agora sim, se ele voltasse ali, me pagaria 5 pontos positivos, né? Que é justamente pagar os emolumentos e a taxa de registro que eu sempre mostro para vocês, né? Nesse momento aqui eu já começo a avaliar, né, se eu zero a operação ou não, porque ele estava muito lateral, muito fraco de volume, né, muito brigado, e eu não saberia se ia no alvo ou não. Vocês podem ver que eu acho que eu vou tentar zerar, se não me falha a memória, eu tento zerar essa operação puxando, né, a ordem. Tem duas formas, você clica no X ali, ou você puxa a ordem para cima do preço que ela executa mercado, né? Porém, eu acho que eu não consegui, né? Enquanto eu tentei clicar, ele foi até o alvo e me tirou, né? No alvo de 500 pontos, se não me falha a memória. Mas aí, inicialmente, né? Inicialmente era um dia bem chato, um dia bem horroroso, como tem sido janeiro no geral, né? Eu acho que eu não estou conseguindo desempenhar bem em janeiro por conta disso também, tá? Então, mercado de baixo volume e estou tendo bastante dificuldade, principalmente nos dias laterais, né? São os dias, assim, mais agarrados, vamos dizer assim. Você vê que ele continua brigando, ó. Chegou a pagar aqui, né? Volta de 300 pontos, volta em 250 pontos. Lembrando que o mercado ele nunca vai andar reto, né? Na maioria das vezes. Por mais que a gente sonhasse que ele entrasse nele e ele fosse direto para o nosso alvo, né? Mas ele anda em ondas, né? Então ele anda em expansão, contração, expansão. É um movimento típico do mercado, né? Uns chamam de fractal, ondas, algumas teorias como Elliott, para quem gosta de estudar, né? Então, por isso que o mercado é brigado e é importante você estudar a questão do timing no trade, né? Você não pode entrar atrasado demais que seu stop fica muito caro, igual eu estou trabalhando com um contrato, nem proteger rápido demais que você mata a operação, né? Ele vem, te tira no seu ponto de entrada e depois segue rumo ao seu alvo. Normalmente é assim, né? Aqui a gente continuando, né? Continuando, esperando atingir o alvo ali, que realmente estava um dia muito devagar, um dia bastante chato. Ele volta a andar, né? Volta a desenvolver a meu favor aqui. Mas nesse momento aqui eu já estou praticamente de camarote, só assistindo, né? Que já não tenho mais prejuízo. Acho que é nesse momento que eu vou tentar zerar, eu não consigo, tá? Vocês vão ver que vai aparecer uma ordem ali.
mas eu estava tentando zerar, porque realmente já tinha mais de hora aí de operação aberta, tá bom? Acho que eu não consigo e ele vai pegar o alvo, certo? Vamos aguardar, ver se ele vai concluir a operação. Nesse ponto aqui foi uma excelente entrada, né? Porém, como eu não sou adivinho, eu fiz ela aqui e tomei um baita calor, tá? Mas eu só consegui registrar mesmo com a operação daqui para frente. Depois ali eu mostro para vocês a seta, né? Ele fica ali, tá vendo? A ticagem lenta, muito lenta, não desenvolve. O horário já era meio-dia também, ó, meio-dia 16, já estava acabando a janela da manhã, onde tem mais volume. Nesse momento que ele pega meu target ali, alvo, né? E me tira da operação. Só voltando aqui, né? Foi dia. Deixa eu ver aqui. Dia. Foi dia 23. Isso mesmo, foi dia 23. Aqui pra vocês, é dia 23. Só, né? A gente exemplificando. Olha o tanto de calor que ele me deu. Ele chegou a me dar calor aí, né? Eu acho que eu tava com um stopper de 600 pontos. Depois vocês voltam no vídeo aí. Ele chegou a me dar 687 pontos mais ou menos, ó, de calor, né? Porque realmente estava um dia lateral, um dia brigado. Depois pagar o alvo de 500. Então eu fiquei com um risco-retorno um pouco negativo, tá bom? Vamos já para o gerenciamento, né? Então aqui a gente vai colocar o resultado daquele dia. Voltando aqui, esqueci de mostrar para vocês. Conta simulador, né? Conta real. E aqui eu já coloquei como dia personalizado, tá bom? Mas não pegou, não sei porquê. Vamos colocar aqui dia 23. Dia 23, ok. Opa. Dia 23. 23 do 1. Pronto. Não sei porque que... é a data final. Dia 23 de 1 de 2026. Dia 23 de 1 de 2026. Pronto. Aqui está o valor da operação, né? Os mesmos 500 pontos. Pode ver que ele chegou aqui a ficar cento e poucos reais negativo, né? Que é mais de 500 pontos negativo. Bom, vamos agora para a planilha de gerenciamento, né? Como eu já tinha preenchido aqui com vocês agora, R$100. O dia aqui foi dia 23. Fiz uma entrada, né? Quanto que ele andou negativo contra a minha posição? 595 pontos, ó, que é bastante coisa, né? De lateral são péssimos para operar, tá? Porque como eu estou operando objetivamente, o meu setup ele não vai dar muito sinal nesses dias, tá? Ou eu vou ter que operar fora dele, o que eu não quero fazer, né? Porque senão não faz sentido eu gravar para vocês o método se não obedecer ele, correto? Quanto que ele andou a meu favor? 540, quer dizer, ele ficou 40 pontos ali de spread, tá vendo? Ele me pagou 500 pontos, porém ele chegou a dar 540, perfeito? Como foi o dia? Esse dia aqui foi meio ruim, tá? Dormi mal, tinha acabado de chegar de viagem e acabei operando por tédio. É a realidade, né, pessoal? Calibrei a frequência? Sim, calibrei a frequência, que eu estava com bastante tempo. Teve confluência? Sim, eu acreditei que teve confluência. Risco retorno? Não teve risco retorno. Teve gatilho? Deixa eu ver, vamos ver se teve gatilho. Teve gatilho? Sim, teve gatilho. Né? Teve pullback, acreditei que era um pullback. E o calendário econômico também sim, né? Perfeito. Voltando aqui, né? Agora a gente já salva. E a gente vai para o vídeo da DAF. Para a planilha da DAF, correto? Nesse caso aqui,
A gente vai colocar o mesmo valor ali, ó, de 98,53, tá bom? Só confirmando aqui, foi R$100, né? Já tive outro dia de R$100 aqui, ó. Então depois dos 6 e pouquinho vai ser 98,53. Depois dos 6 e pouquinho, ó, 98,53, mesmo valor. Eu vou passar aqui para vocês aqui a nota de corretagem acumulada, tá? Só para a gente ser um pouquinho mais eficiente. Porque, como eu disse, eu vou gravar 4 vídeos aqui para a gente colocar nossa meta de vídeos em dia, né? Porque eu tô com 4 vídeos, 4 dias de operações acumuladas aí para passar para vocês, tá bom? Então, dia 23. Tá aí, ó, um contrato, né? Os ajustes, preço de entrada, preço de saída, a data e o valor, né? Que eu cheguei a acumular. Então, R$1 praticamente, né? De imposto retido da fonte. Pagamos 0,32 centavos de taxa de registro, 0,16 centavos de emolumentos. Então, me sobrou R$98,53, correto? Fomos, né, inicialmente aqui para R$185,28. Bom, pessoal, pelo dia 23 aí, né? É isso. E a gente se vê no gráfico.